é o mais forte sobre o mais fraco. Ou o mais fraco obedece ou sofre. Só que o mais forte é evoluído, o mais fraco, no caso nós, somos literalmente tendentes à postura do desamor. Jesus não. Jesus não impõe nada. Jesus tentou e tenta despertar em cada um de nós o que de melhor nós possuímos, que é a nossa herança divina. Mas ele fez isso com o seu exemplo e com o seu amor. Javé está pouco preocupado se a gente vai despertar em nós ou não o nosso potencial divino. Já que nessa etapa ele acha que nós não despertamos. Ele quer apenas que nós obedeçamos. E a obediência aqui passa por ética. Uma ética que ele não tem no trato conosco. Por respeito ao próximo. Um respeito que ele não tem no trato conosco. Ou seja, aos nossos olhos, o que ele nos pede, aparentemente nem ele nos dá. Na própria Bíblia, em muitas passagens, na Bíblia tem lá, esse Senhor Deus, ele nos cobra aquilo que nem ele nos oferta. Ele é um Senhor aparentemente injusto, mas não é, é a ótica desse ser. Eu não sei como é que a humanidade vai lidar com isso, quando isso se fizer claro. Na verdade, isso vem ocorrendo ao longo de todos os milhares de anos. Está claramente exposto na Bíblia. É o mesmo ser inflexível, chamado Alá no Alcorão. Através de Maomé, ele disse as mesmas coisas que disse através de Moisés. Não muda nada. E é esse ser o responsável pelo processo. Qual é o problema e o porquê dele ter batido duro neste que vos fala? O porquê dele continuar a bater duro em alguns outros? Eu desconfio que é pelo seguinte. Quando em 1938, Emmanuel e Chico Xavier começaram a resgatar para o mundo algo que estava muito tempo esquecido, que é a doutrina dos anjos decaídos, ou seja, a tal rebelião de Lúcifer, Chico e Emmanuel apresentaram no livro A Caminho da Luz uma personalidade chamada o Cristo Cósmico. E nesse livro A Caminho da Luz, esse Cristo Cósmico ali apresenta as promessas do seu amor insistente para com as suas ovelhas desgarradas, que, em tendo sido exiladas, teriam o beneplácito de ter como companhia perene o amor insistente do Cristo Cósmico, que viria à Terra em dois momentos distintos, etc. e tal, umas fazendo como homem e por aí vai. Obviamente, esse personagem é Jesus, que nascendo na Terra ficou conhecido como Jesus, mas que na perspectiva cósmica era esse Cristo Cósmico. Daqui surgiu, em palavras modernas, o chamado exílio de Capela. Edgar Armond e outros tantos autores espíritas começaram a partir daqui a escrever. O livro Urantia, um livro fantástico, que foi revelado a um outro grupo de estudos, também é nesse sentido. E com este verme terráqueo, os mentores espirituais, os mentores cósmicos, começaram a transmitir uma série de informações. Algumas estão registradas nos livros já lançados, que seguem essa mesmíssima ótica informativa e perceptiva. Urantia não fala de Javé. Chico Xavier, Emmanuel, jamais falaram de Javé. Este que vos fala, em algum momento falou de Javé aquilo que foi dito. Então, em alguns dos livros que eu escrevi, que eu estraguei, aparece a figura de Javé, mas colocando de uma forma Y. Isso aqui está errado. O que Chico Xavier e Emmanuel fizeram está errado. O que Urantia transmitiu está errado. O que os livros que eu produzi a pedido deles está errado. O pior é que não está. É apenas incompleto. Qual é o problema? Século XIX, na época da revelação espiritual, os espíritos da codificação, sob a égide do Espírito da Verdade, escreveram um monte de livros através de Kardec e de outros tantos médiuns e de
Ninguém fala de Javé. Isso está errado? O que está dito nos livros dos Espíritos está errado? Não, não está. Está tudo 100% certo. E nos outros livros também está certo. Apenas está incompleto. Antes da revelação espírita, nós temos o quê? A revelação do Alcorão. Javé, do início ao fim. Antes disso aqui, nós temos a vida de Jesus, que foi toda predita e profetizada por Javé. Tanto que a Bíblia, como nós conhecemos, é Javé do início ao fim. A religião judaica, a história do povo judaico, Javé, do início ao fim. Nas entrelinhas, quando Jesus esteve aqui e disse que pessoalmente voltaria para separar o joio do trigo, a própria revelação espírita, quando diz que o mundo de expiação e provas, passando a ser um mundo de regeneração, as próprias notícias de que alguém viria pessoalmente para presidir este momento, e esse alguém teria que ser de um nível espiritual fantástico, sem riscos de cometer injustiças, e por isso Jesus teria dito que voltaria na sua condição cósmica para pessoalmente. A questão é, por que quando Jesus esteve aqui, ele não disse que era ele e Javé, o pai dele, que voltariam? Ele apenas disse que ele voltaria. Nunca Jesus disse, em nenhum dos evangelhos, nem em Mateus 24, nem Lucas 21, nem Marcos 13, já que João a isso não se referiu, que Javé e ele voltariam. Jesus sempre disse que eu voltarei. Jesus está errado? Não, ele vai voltar. Mas está incompleto. O fato é que toda essa história tem a ver com a primeira revelação que foi feita através de Enoque. E Enoque foi o único que escreveu, em tese, corretamente, já que no livro de Enoque, olhe bem, Enoque escreveu 360 livros. Apenas fragmentos de 2 estão hoje disponíveis para a humanidade. E o resto, nós liquidamos. Nós quem? A espécie Homo sapiens. Nas famosas queimas de arquivos ocorridos na história da humanidade. Gente, não sei se vocês se lembram de algumas. Em 747 a.C., o imperador assírio Naboassar mandou destruir todas as bibliotecas que existiam no grande império assírio, na Ásia e na Europa, porque ele não queria nenhuma notícia antes dele. Ele queria ser o imperador número 1 e que a história da humanidade começasse através dele, a partir dele. Então ele destruiu tudo. O imperador Xin Shi Huangdi na China, entre os anos 212 e 221 a.C., destruiu todas as bibliotecas que existiam no seu reino, com notícias dos últimos 20 séculos. A biblioteca de Alexandria contava com absolutamente todos os grandes livros do passado que haviam sobrevivido a Naboassar e a Xin Shi Huangdi, e um belo dia Júlio César dá um tiro de canhão errado, destrói parte da biblioteca de Alexandria, tudo isso desaparece. No século VII, partidários de Maomé terminaram destruindo o resto da biblioteca de Alexandria. A antiga biblioteca de Nínive, que no século VII a.C. possuía todos os escritos antediluvianos e pós-diluvianos, também foi destruída em guerra. Assim, esses tais livros de Enoque, que eram antediluvianos, ou seja, antes do dilúvio, dos 360 pedaços de 2, permaneceram escondidos, e James Bruce, no século XVIII, descobriu um desses pedaços na Etiópia. E o outro, o professor Sokolov, encontrou por acaso numa biblioteca em Belgrado. Esses 2 pedaços de manuscritos, que hoje nós conhecemos como sendo o livro de Enoque, o livro dos segredos de Enoque. E Enoque foi levado aos céus, como conta a própria Bíblia. E lá, na frente de Deus, o Deus da Bíblia, de Javé, Javé disse para Enoque que ele estava decretando o fim dos dias dessa geração,
que ele marcou o grande julgamento